Olá, turma. Espero encontrá-los bem. Me chamo Amanda Caroline de Lima. Podem me chamar de Amanda Caroline. Irei acompanhá-los na disciplina de Estatística Aplicada à Educação, certo? Pessoal, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho de mim. Eu sou formada em Direito, eu tenho especialização em Direito Constitucional, eu sou graduanda do curso de Letras, Português e Inglês, e eu queria trazer para vocês essa disciplina de uma forma leve, tranquila, tá certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a estatística e a sua importância. Nosso conteúdo será dividido em 2 aulas, sendo a primeira aula o que é estatística e qual a sua importância na sociedade atual, e a segunda aula, a estatística aplicada à educação. Na primeira aula, a gente vai ver os conceitos gerais, aonde que ela surgiu, como foi que ela se tornou o que ela é hoje e qual a importância dela dentro da sociedade. Na segunda aula, já dando um pequeno spoiler, a gente vai ver ela dentro do contexto educacional, dentro das escolas, dentro do dia a dia, dentro de uma secretaria, de uma coordenação. Antes de mais nada, antes da gente começar e após eu ter explicado um pouquinho sobre como vai ser o nosso roteiro de aula, gostaria de enfatizar que a estatística, ela não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, a gente tem ela no cotidiano, em fala simples, ela está muito intrínseca ao nosso dia a dia. Nós temos alguns exemplos. Vocês já pararam para pensar que, sem perceber, usamos a estatística praticamente todos os dias? Por exemplo, na previsão do tempo. Quem aqui nunca olhou a previsão do tempo e viu ali que estava 80% de chance de chover, ou 25% de probabilidade de chover ou de fazer sol, e guiou o dia com base nisso? Assim, a gente também tem a taxa de aprovação. Na taxa de aprovação, se é uma taxa de 100%, a gente sabe que deu super certo. Se for uma taxa mais baixa, 50%, 40%, a gente sabe que precisa revisar algumas coisas. Temos outros dados, como o aumento do número de matrículas, a inflação, taxa de desemprego e mesmo o censo. O que seria o censo, professora? É a média da quantidade de pessoas. A estatística, ela vai se basear em 4 partes para que ela funcione de forma perfeita. A primeira é a coleta de dados. Vamos ver aqui o que a gente traz sobre a coleta de dados. É a etapa de reunir informações antes de qualquer tratamento. Sem coletar dados, não existe estatística. Por exemplo, registrar todos os dias quantos alunos aparecem à aula. Esse registro é a coleta de dados. É se um aluno ficou até o final, são dados específicos que são quantificados. É tudo aquilo que você tira para quantificar, seja a entrada de alunos, a frequência em sala, quantidade de ônibus, tudo isso é a coleta de dados. Após a coleta de dados, nós temos também a organização dos dados. Bom, pessoal, após a coleta de dados, nós temos a organização desses dados. Nós já coletamos, pegamos aquele que seria o nosso objetivo, por exemplo, como eu trouxe aqui para vocês, o a frequência em sala de aula. Agora a gente vai verificar como que faria a organização desses dados, certo? É arrumar as informações coletadas em tabelas ou planilhas de forma clara e fácil de consultar. Um exemplo: juntar a frequência de todos os dias do mês em uma única planilha organizada por turma. Ah, Amanda, por que seria por turma? Por quê? Porque nós temos um volume grande de pessoas dentro de uma sala. Então, para organizar melhor, ficaria interessante
cada turma de cada não é semestre, de cada ano letivo. Por exemplo, o sexto ano tem o sexto ano A, B, C, D. Em cada um desses, a secretaria faria um levantamento de como foi a frequência mensal. Por exemplo, do dia 1 ao dia 30 daquele determinado mês, e assim sucessivamente durante os meses letivos. Posteriormente à organização dos dados, nós vamos ter a análise das informações. O que seria a análise das informações? É cruzar e comparar os dados organizados, procurando padrões e tendências. Ah, mas qual é o padrão que a gente pode encontrar em uma turma e em outra, ou em uma sala para outra? A gente pode encontrar padrões de evasão, padrões de atraso, dentre outros. Um exemplo aqui, comparar a frequência entre as turmas do sexto e do nono ano, para ver quem tem mais faltas. Uma outra parte muito importante é a interpretação dos resultados. Vocês lembram que na hora da coleta, a gente faz a coleta de forma imparcial, somente com as informações base, seja que está presente, que está ausente, a quantidade e assim por diante. Aqui, na interpretação, a gente já vai fazer um juízo de valor, ou seja, é entender o que os números significam na prática e decidir o que fazer a partir deles. Um exemplo é perceber que a queda na frequência coincide com a semana de prova e agir a partir disso. Esses são chamados planos de ação. A partir de um problema que foi identificado no processo da coleta, da organização, arquivação, interpretação, nós vamos ter um plano de ação para resolver qualquer possível demanda. Certo? Nesse caso aqui do exemplo, seria a frequência que caiu na semana de provas. A estatística ela surgiu como ciência do Estado. O objetivo dela era um tanto quanto diferente do objetivo que nós temos hoje. Na época, foi popularizada como estatística por Gottfried no século XVIII, com o objetivo de compreender quantas pessoas haviam, o quanto cada um comia, e assim saber quanto seria necessário plantar, quanto seria necessário colher, para que toda a população vivesse com qualidade de vida, vivesse bem. E o governo precisava dessas informações para ter um controle melhor sobre a população. Então a estatística ela surge como um mecanismo para compreender melhor sobre a população, sobre os indivíduos que existem naquela sociedade. Mas, gente, como eu tô falando, com muita tranquilidade, sem muita preocupação. A estatística ajuda a tomar decisões mais conscientes, seja no passado sabendo sobre a comida, a colheita, a quantidade que havia de população local, como hoje dentro da educação. Vamos ver um exemplo sobre como que a estatística é aplicada nos dias atuais? Bom, vamos começar com um caso. Uma professora aplicou uma prova para 5 alunos. As notas foram 7, 8, 9 e 10. Ela quer descobrir qual foi a média da turma. Como que a gente faz para calcular? Alguém sabe? Bom, vamos somar inicialmente todas as notas, começando pela primeira. 7 mais 8 mais 6 mais 9 mais 10 e o resultado final será 40. No entanto, nós temos um outro passo para descobrir essa média. Nós precisamos dividir pela quantidade de alunos. Se o total do valor da nota foi 40, nós vamos pegar 40, dividir para 5, que vai totalizar 8.
Ou seja, o resultado, a nossa média desses alunos foi 8. Existem 3 tipos de estatística, certo? Vamos começar com a descritiva. Ela organiza, resume os dados com tabelas, gráficos e médias, como a gente viu no exemplo anterior. As notas de uma prova, 7, 8, 6, 9, 10, são resumidas em um único número, a média, que foi 8. Nós temos a estatística inferencial. Nela se utiliza uma amostra, ou seja, uma menor parte, para compreender, entender um grupo maior. Por exemplo, para avaliar a satisfação com a merenda, a escola ouve 40 alunos de uma turma de 200. E essa resposta para representar a opinião de todos. Ou seja, é quando a gente tem uma parcela menor, representando uma opinião maior. É um exemplo, como nós temos hoje em dia, as pesquisas de opinião. Ele vai perguntar para todas as pessoas do país ou do planeta? Não. Vai ter um pequeno percentual que vai responder, e a partir daí, a gente vai ter uma opinião de como que aquilo ali, está ou não agradando, deveria ou não proceder. Essa é a estatística inferencial, porque ela infere. A partir de um dado, ela percebe, ela compreende algo, por exemplo, aqui, se a merenda está sendo satisfatória ou não. Bom, pessoal, falando agora sobre probabilidade. Probabilidade dentro da estatística como seu terceiro pilar. A probabilidade, ela estuda as chances de algo acontecer. Nós temos aqui um exemplo. Se historicamente, um em cada 5 alunos evade ao longo do ano, numa turma de 30, a escola pode esperar cerca de 6 casos e agir antes que aconteça. A probabilidade, ela estuda essas chances de acontecer. Ou seja, aqui nós temos um dado que já foi retirado antes, que já ocorreu, e aqui nós temos a turma. Então, é interessante, é importante que, enquanto secretaria, enquanto coordenação, se resguarde e resguarde a instituição tendo essas informações arquivadas, para que depois seja possível consultar e, assim, elaborar um plano de ação, ou seja, agir antes que aconteça. Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho da estatística na educação. Só uma premissa antes da próxima aula, tá certo? A estatística na educação, nós temos aqui alguns exemplos, aonde os dados, eles são coletados e são importantes no dia a dia escolar, como, por exemplo, as notas, o IDEB, rendimentos dos estudantes, matrículas, frequência, censo escolar, evasão e reprovações. Pessoal, essa é uma ferramenta fundamental para a gestão educacional. Ah, mas por quê? Porque, por exemplo, nas matrículas é importante a gente ter o controle de quantos estão matriculados naquele ano, quantos foram matriculados no ano anterior. E apenas registrando esses dados, nós vamos conseguir fazer esse devido levantamento. Tal qual notas, por exemplo, nós temos um aluno e fazemos o acompanhamento desse aluno ao longo do ano, ao longo do semestre, com as provas mensais, bimestrais, e num determinado período é notado um declínio. E é importante analisar que esse declínio ele pode ou não ser uma demanda institucional. No entanto, ele é um dado. Se ele declinou, se ele subiu, alavancou ou não, é importante que tudo esteja registrado para que possamos compreender como que foi o progresso
desse estudante, o progresso da instituição, enfim, o rendimento. Um resumo do que nós vimos hoje. Nós vimos o que é estatística, o que ela significa, como que ela está presente no nosso dia a dia, a origem histórica, a sua etimologia, o que que significa, os seus pilares, sua importância para a sociedade, sua aplicação no contexto educacional, como as notas, como tudo aquilo que a gente acabou de verificar. E eu queria deixar uma pequena provocação para a próxima aula. Quem trabalha com educação precisa aprender a interpretar dados, não só coletar, mas interpretar. E na próxima aula a gente se encontra para interpretar os dados. No demais, eu agradeço muito e até a próxima aula.